Beleza, acho que está gravando agora certinho, então show de bola, gente. Então, boa noite a todos que estão aí nesse momento. Nós vamos iniciar aqui neste momento com o tema Buscando a Chave para a Consistência, que é um dos problemas maiores de qualquer trade que está iniciando dentro do mercado de opções binárias, é conseguir essa chave, é conseguir dar esse passo nas opções binárias para poder estar tendo consistência dentro do mercado, ok? Eu vou devagarinho aqui, eu vou tentando aqui admitir as pessoas dentro da sala, porque na hora que apita aqui, e vou retornando aqui para a gente poder estar travado aqui nessa aula aqui hoje. Então, gente, o negócio e aí, Diegão? Opa, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, gente. O que é a consistência, né? O grande problema de muitas pessoas é entender isso. O que é a consistência para a gente? Às vezes a gente não entende o que é a consistência. A consistência, gente, ela é a firmeza, ela é a capacidade e a resistência, tá? Então, a consistência para nós, ela tem que ser o quê? Algo que nos traga firmeza, algo que nos traga certeza daquilo que estamos fazendo. Se você entra dentro do mercado de opções binárias, e dentro desse mercado de opções binárias você não tem certeza do que você está fazendo, você já está fora da consistência, tá? Então, a primeira coisa que tem que ser feita para uma pessoa negociar dentro das opções binárias é a pessoa ser firme naquilo que está aprendendo. Não, eu aprendi uma coisa, a fazer uma coisa, eu aprendi a negociar nas opções binárias. Você tem certeza que isso dá certo? Você tem certeza, você confia que você pode viver de opções binárias? Você acredita nisso? Então, você tem que colocar isso como algo na sua vida, tá? Só que o grande problema para as pessoas hoje em dia é como ter a consistência. Esse se torna um grande fator, um grande problema para todo mundo. É como que eu faço para ter a consistência, né? Porque é muito fácil a gente falar o que é a consistência, né? Quais são os fatores da consistência, mas o grande problema das pessoas não é saber o significado da palavra consistência, mas o problema maior é a pessoa saber como que ela vai ter essa consistência, como que a pessoa alcança a consistência. Eu separei aqui 4 pontos para você conseguir adquirir a consistência, que primeiramente é a paciência, em segundo lugar, não ser agressivo, terceiro lugar, não ter medo de perder, e em quarto lugar, pensar a longo prazo, tá? Quando você coloca isso na sua vida, primeiramente, paciência. Poxa, o que o mercado ele faz? Ele vai arrancar dinheiro de muitas pessoas. E de quem que ele tira o dinheiro? Das pessoas que são impacientes. Ele não sabe esperar, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele quer realmente fazer aquilo descabeçadamente. Ele chegou no gráfico, ele chegou ali dentro, abriu a corretora, e na hora que ele chega, ele já pensa, não, eu já tenho que fazer dinheiro. Ele já chega com aquela mentalidade de que, poxa, cara, eu vi o cara lá fazendo uma estratégia no YouTube, eu vi o cara lá fazendo uma movimentação e rapidinho ele levantou a banca dele. Aí ele já chega impaciente, já com aquela agitação, querendo fazer aquilo, querendo ganhar dinheiro, achando que aquela estratégia vai dar bala para o bolso dele assim rápido, né? E não ser agressivo. O que é ser agressivo? É a pessoa que às vezes vem com aquela mentalidade assim, poxa, eu estou com 100 reais, hoje eu vou fazer R$1.000, hoje eu vou dar entrada da banca inteira, eu vou dar entrada de 50% do meu capital. Então, ele é agressivo, ele quer agredir o mercado, ele quer, com pouco dinheiro, fazer muito, ele quer, com pouco dinheiro, ganhar muita grana, ele quer, com pouco dinheiro, dar uma entrada acima do normal, dar uma entrada acima da porcentagem ideal. Então, ele está sendo agressivo com o mercado e isso vai fazer com que ele não seja consistente. Isso vai fazer com que você não alcance a consistência, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais gente chegando. Então, o que acontece, gente? A gente tem que fazer o quê? A gente, antes de qualquer coisa, você tem que adquirir isso. Não ter medo de perder. É algo que o trade ele tem que pensar muito. É o momento dele não ter o medo de perder. Quando a gente chega nas opções binárias, a gente geralmente chega com aquele pensamento assim,
cara, eu vou começar a ser trader, eu vou começar no mercado de opções binárias. Aí você vem com aquela mentalidade assim, não, eu vou botar um dinheiro lá e eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer grana, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou ficar rico, eu sei lá, eu vou viver, eu vou ganhar o meu salário. Ele vem com a mentalidade assim, não, se eu usar aquela estratégia, eu vou conseguir fazer tantos reais por dia e eu vou conseguir levantar o capital, dentro de tantos dias eu vou levantar meu capital para tal valor e não sei o quê. A mente dele, ele está sempre pensando em ganhar. Ele está sempre pensando em fazer dinheiro. Ele está sempre com aquela motivação de que vai dar certo. Mas eu já falo para vocês o seguinte, algo que você tem que colocar na sua mente é reconhecer que você pode perder aquilo. Você tem que reconhecer isso, que ao momento de perder, você tem que já olhar para aquilo ali e pensar assim, isso aí é um dinheiro que eu coloquei, se eu perder, não tem problema. Você não pode ter uma mentalidade só de ganho, só de projetos que vai dar certo, que você vai fazer. Por quê? Porque você ainda não atingiu uma consistência para criar um plano na sua vida. Tá? Você ainda não atingiu a consistência. A consistência que eu falo o quê? Você, pelo menos, ter um capital e, nesse capital, você conseguir gerenciar ele durante 30 dias. Tá? Aquilo que você consegue fazer dentro de um capital 30 dias direto, meu camarada, você tem uma grande possibilidade de manter isso daí o ano inteiro. E você tem uma grande probabilidade de conseguir seguir com esse capital durante todo o seu ano e faturando dinheiro. Mas mentalidade tem que reconhecer que aquele dinheiro que você colocou na corretora, você está disponível, está disposto a perder parte ou até mesmo todo o seu capital. Geralmente, não sei se agora está acontecendo, se eu não vi mais essa mensagem, mas no início, quando a gente abria a conta na corretora da Equioption, o que acontecia? Ela já lançava uma mensagem para a gente dizendo assim, ó, você tem que reconhecer que você está disposto a percas da metade ou de todo o seu capital. Então, ela já alertava as pessoas, porque opções binárias é isso. Você colocou o dinheiro lá, já tem que olhar para aquele dinheiro e dizer, aquilo já perdi, aquele dinheiro já não é meu mais. Só que você vai trabalhar em cima dele, mas não com aquela mentalidade. Se você está começando agora, não pode ter aquela mentalidade de, pois se eu fizer tantos reais por dia, quanto que vai dar dentro de 15 dias, dentro de um mês, dentro de um ano? Não. Pense que aquele dinheiro já não é mais seu, que aquele dinheiro está perdido, que fica muito mais tranquilo você já se conformar com a perca. Porque se houver uma perda, você não vai ficar decepcionado, você não vai se frustrar, você não vai ser tão pesado perder o dinheiro. Tá? Agora, se você focar em lucro, em gain, o que vai acontecer? Se acontecer algo de errado, que você fizer alguma coisa de errado, que você perder aquele dinheiro, você vai ficar frustrado, você vai ficar desanimado, e você vai acabar desistindo. E às vezes às vezes um erro vai fazer você desistir de algo que poderia ser o teu futuro, poderia ser algo que iria te levar para longe, e você, de repente, apenas por causa do medo, às vezes por causa do medo, daquele medo assim, eu quero ganhar, mas na hora que começa a perder, vem o medo de perder. Né? Porque a maioria das pessoas faz isso. Ele filtra tanto a mentalidade, ele mentaliza tanto, ele medita tanto que vai ganhar dinheiro, que vai fazer dinheiro, que chega na hora, começa a dar os primeiros erros que dá, ele já começa a se desesperar, eu não acredito, eu vou perder. Cara, eu não estou acreditando, eu botei esse dinheiro, às vezes até dinheiro emprestado, que é algo que nunca recomendo a pessoa fazer isso. Então, a pessoa às vezes acaba pensando dessa forma e perde. E o quarto aqui que eu coloquei, pensar a longo prazo, que tem, cara, meu camarada, vocês têm que pensar sempre assim, nunca a um prazo curto. Eu sei que opções binárias é um dinheiro rápido, é uma opção turbo, né? Então as pessoas já entram, quando se fala em opções binárias, a gente já pensa assim, dinheiro rápido, é para chegar aqui, pum, grana. Mas só que não tem diferença do Forex, não tem diferença de uma ação, você tem que pensar a longo prazo, porque a longo prazo é o que vai fazer você ter consistência e vai fazer você viver de opções binárias. Visão de águia, tá, gente? Nem sei se escrevi visão certo, você conhece mesmo com Z? Nem sei, gente, eu estudei pouco. Mas olha só, visão, o trade águia. Talvez vocês nunca falassem o trade águia. O que é um trade águia, né? A águia, ela tem a capacidade de ver longe.
E ela vive sempre olhando para baixo, porque ela sempre está por cima. Olha só que bacana, gente. Às vezes vocês acham, às vezes a pessoa acha assim, pô, o cara tem que olhar para cima, levanta a cabeça, você tem que olhar para cima. Mas olhar para cima para quem? Você quer olhar, você quer viver a tua vida olhando os trades do YouTube, ganhando mina de dinheiro, né? Porque aí você vai olhar para cima. Onde estão os grandes? Os grandes estão lá em cima, né? Então você quer fazer o quê? Você quer olhar para cima, aonde estão os grandes, ou você quer olhar para baixo, sabendo assim, não, eu estou aqui em cima, eu estou no alto. A águia faz isso. A águia ela não tem necessidade de olhar para cima, porque ela só olha para baixo, porque ela está em cima, ela está voando acima. Tá? Então, eu quero que você também esteja por cima. Eu quero que você tenha a visão da águia, seja um trade águia, que você consiga essa visão de entender que você tem que voar por cima, que você tem que sonhar, às vezes, você tem que colocar o objetivo. Então, o trade águia, ele deve adquirir este dom. Não pensar em dinheiro rápido e não ter vergonha de olhar para baixo. Seja humilde, paciente, pois você tem tempo, cara. Então você tem tempo. Se você olhar assim e pensasse na sua mente, espera aí, se eu tivesse ganhando R$ 10 por dia, R$ 10 por dia, pouco? É pouquinho. Mas se você tivesse... Quanto dinheiro você colocou no ano de 2020, no início? Eu comecei em 2020 a negociar. Quanto dinheiro você já colocou dentro da corretora e perdeu? Não conseguiu fazer saque, não conseguiu ter lucro. Quanto dinheiro que você já perdeu dentro das opções binárias? Se você olhar e falar assim, poxa, eu já perdi muito dinheiro, professor, já perdi muita coisa, tá? E agora, se eu colocasse na mentalidade sua, na sua mente, e falasse assim, e se eu te desse a opção de você fazer grão em grão, pouquinho em pouquinho, mas quando você chegar no final do ano, você vai olhar e dizer assim, poxa, dá para acreditar que hoje eu consigo viver de opções binárias? Dá para acreditar que eu parei de quebrar banca, parei de quebrar minha conta? Então, é essa visão que eu quero colocar em você hoje, que é você adquirir esse dom da águia, né? De você não pensar em um dinheiro rápido, mas você saber que você pode voar por cima, que você vai olhar para baixo, mas olhar para baixo no sentido de quê? De continuar sendo uma pessoa humilde. Humilde em que sentido? De que nós estamos aptos a estar sempre aprendendo. Tá? Eu tenho esse nome, professor binário, mas não é porque eu sou um professor binário. Não, eu ensino o que eu aprendi. Eu passo aquilo que eu estou fazendo. Então, eu fico nesse sentido, mas eu estou sempre apto a estar aprendendo cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Beleza, admitir aqui mais uma pessoa. O Bruno chegando aí. Beleza, gente. Show. Então, o que que acontece, gente? O mercado tem 4 regras, tá? Isso aqui é uma coisa que você tem que colocar na sua mente, que o mercado tem 4 regras. Essas 4 regras é regra. O que que é uma regra? Você tem que fazer, tem que executar, tem que seguir essas regras. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir quais são essas 4 regras que o mercado tem e pegar essas regras, colocar elas na nossa vida, anotar na nossa frente, anotar no papel e colocar, colar na nossa frente e falar, opa, antes de eu negociar, eu tenho que olhar essas 4 regras aqui, ok? Número 1, topo e fundo, ou conhecido como suporte e resistência. Gente, quer fazer um estudo, quer aprender, não precisa pagar curso. Vocês podem ir no YouTube que vai existir muita coisa de informações sobre topo e fundo, né? O suporte e a resistência, tá? Então tem muita coisa no YouTube para vocês ir lá e aprender sobre o suporte e a resistência. É a primeira coisa quando um trade iniciante vai começar nas opções binárias, a primeira coisa que ele tem que aprender é saber que essa é a regra número 1. Você conhecer o que é o topo, conhecer o que é o fundo, né? Eu falo topo e fundo porque é uma linguagem mais tranquila para qualquer pessoa. Qualquer pessoa se fala topo. O que é um topo? É o que está no alto. O que é um fundo? É o que está no fundo, é lá embaixo. Então, é o suporte, a resistência, tá? Se você estudar isso, isso vai ser algo que vai auxiliar muito, cara. Isso é a regra número 1. A número 2 é a tendência A e a tendência B, né? Ou conhecido por TA e TB, né? Tendência de alta e tendência de baixa, tá? Então, vocês têm que estudar a tendência
tendência do mercado. Algumas pessoas colocam isso aí como LTA, LTB, tá? Que seriam linha de tendência alta, linha de tendência baixa, tá bom? Então, estou colocando aqui bem simplesinho para vocês entenderem. TA e TB, tendência de alta, tendência de baixa, ou A e B. A segunda regra, gente, é essa, que vocês têm que ter dentro do mercado, é entender a tendência do mercado. Porque a tendência, gente, ela trabalha para te ajudar. A tendência, ela só trabalha para te ajudar. O que acontece é que muitas pessoas perdem dinheiro porque elas querem ir contra a tendência. Imagine você dentro de um rio, tá? E esse rio tem uma correnteza muito forte. A tendência desse rio está descendo com muita velocidade. Aí você entra dentro desse rio para nadar. Se você tentar ir contra a tendência, contra o rio, o que vai acontecer? Você vai fazer um esforço enorme para poder sair do lugar, né? Não é nem conseguir chegar no seu objetivo, é para tentar sair do lugar. Tem muitos traders hoje que não saem do lugar, ele vive quebrando banca, vive perdendo capital e vai ficar nisso para sempre, porque ele só vai contra a tendência. Se você querer nadar a rio abaixo, você praticamente não faz esforço, você abre os braços, praticamente já vai, a onda, vai, a água, o riacho vai te levar. Por quê? Porque você faz menos esforço, você fica mais tranquilo. Então, quando você trabalha com a força da tendência, isso vai te auxiliar muito demais, gente. Então, segundo conhecimento é esse que vocês têm que adquirir a cada dia. Estuda bastante. Topo e fundo e tendência. Já é duas coisas, dois fatores, duas regras dentro das opções binárias que vocês têm que levar muito a sério, têm que levar isso como algo primordial da vida de vocês, para vocês saberem assim, eu sei que tem topo, eu sei que tem fundo, e eu sei a tendência do mercado. Então, você já sabe onde vai ser as suas entradas com maior tranquilidade. Você vai conseguir maiores acertos, porque você tem essas duas regras aqui já. A terceira regra é o Price Action, que é conhecido como leitura japonesa. Tá? O Price Action, ele é o quê? Ele é a leitura das velas, a leitura gráfica. Eu não falo leitura gráfica, porque gráfico é a linha. Tá? Então, ele é a leitura das velas, ok? O Price Action, gente, se você unir agora, se você une já, isso aqui é uma união, ó, são 4 regras, e você unir todas elas, isso vira uma coisa só. Então, se você tem lá, olha, professor, eu tenho aqui as marcações do topo, tem as marcações do fundo, eu sei a tendência do mercado, para onde eu devo investir o meu dinheiro, porque a tendência está mostrando, e eu tenho o Price Action. O que o Price Action vai te ajudar? A leitura das velas. Porque as velas, existem vários tipos de velas que vão te indicar alguma coisa. Existem aquelas que deixam um pavio longo, existe aquelas que vão deixar um pavio curto, existe aquelas que começam pequena e começam a crescer, existe aquelas que começam grande e vai perdendo a sua força. Isso tudo você vai aprender. Você tem que aprender tudo isso. Isso tudo a gente vai passar, a gente vai ensinar passo a passo, todas essas coisinhas, devagarinho, a gente vai passando essas coisas para você entender assim, opa, então se eu unir topo e fundo, sei a tendência, e se eu souber ler as velas, se elas estão me indicando que vai romper ou que vai respeitar, isso vai me ajudar, isso já vai te ajudar muita coisa a você fazer a sua entrada com maior garantia, com maior certeza dentro do mercado. E a quarta coisa, gente, que tem que ter, tá? Você tem que ter, é a estratégia. A estratégia. Por que a estratégia? Porque existe a estratégia, todo mundo tem uma, né? Essa é a realidade. Todo mundo cria uma estratégia. Olha a estratégia nível Deus. Poxa, que estratégia é essa? Todo mundo tem uma estratégia. E toda estratégia, ela funciona. Só que tem estratégia que funciona a longo prazo e tem estratégia que funciona só a curto prazo. Ou seja, vai funcionar em determinado horário, vai funcionar naquele momento. E existe estratégia que vai funcionar a longo prazo. Nenhuma estratégia é 100%. Isso é a realidade. Nenhuma. Não existe uma estratégia dentro de opções binárias que a pessoa possa falar assim, essa estratégia aqui, gente, é 100%. Eu não tenho como errar. Todas elas têm a sua falha. Sabe por que ela tem a sua falha? Porque o mercado, ele não é um robô. O mercado não é uma programação. O mercado ele é movido por compradores e vendedores. Então, se o mercado é movido por pessoas, né, são pessoas tomando decisões de compra e venda,
Então, o mercado está sempre mudando, ele está sempre variando. Ele nos dá as indicativas do que pode acontecer quando acontecem determinadas ações. Ele só nos dá aquela indicativa. Por quê? Porque o mercado ele criou essas velas no sentido de que a gente entenda assim, muita gente comprou rápido, comprou demais rápido, então o gráfico subiu, explodiu subindo, mas ele vai ter que corrigir o seu erro, ele vai ter que corrigir esse erro, porque ele está subindo muito rápido, aconteceu uma notícia, aconteceu alguma coisa, ele vai corrigir esse erro. Aí, no momento que ele corrige o erro, é o momento que a gente começa a ganhar dinheiro. Então, a gente aproveita as movimentações que estão sendo feitas e a gente dá essas entradas. E a estratégia é algo essencial também, é a quarta coisa que eu coloquei aqui, porque é algo essencial para nossas vidas. Se você tiver uma boa estratégia e juntar todas essas coisas aqui, vocês conseguem dar suas entradas com maior precisão, vocês conseguem recuperar o seu dinheiro caso vocês estão perdendo alguma coisa, e com certeza isso vai te ajudar muito, ok? Nós vamos para a IQ Option agora, nós vamos para o nosso gráfico, gente, e vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico. E desde já eu vou aqui perguntar para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, enquanto eu abro aqui, eu vou estar abrindo aqui para vocês fazer a sua pergunta. Pode ser no chat, pode ser por áudio. Alguém quiser deixar uma pergunta aí, já pergunta. Eu vou responder já já. Deixa eu abrir aqui a corretora. Enquanto isso... Ok. Prontinho, aparecendo aí a corretora para todo mundo. Pronto. Bom, gente, chegando aqui na corretora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender um pouquinho. Esse gráfico que vocês já estão vendo aqui, isso aqui é o gráfico original, é um gráfico que vocês vê e ela se movimenta em ondas. Esse gráfico se movimenta em ondas. Essas ondas que o gráfico faz, sim, pode perguntar. Não tá aparecendo para mim, não, o gráfico. Apareceu, não? Está na tua tela, mas não está na minha, não. Tá, eu vou tentar, deixa eu ver aqui. Vai vendo aí se aparece aí. No meu aqui apareceu, mas... Deixa eu tentar botar a tela toda. Dá uma olhadinha, ver se apareceu agora. Apareceu não. Apareceu, Diego, para você o gráfico? A tela de gráfico? Para mim não apareceu, não. Eu vou interromper o compartilhamento e vou tentar compartilhar novamente. Vamos ver. Prontinho. Agora apareceu. Agora está perfeito. Tá ok. Então tá beleza, gente. Então, veja só, o gráfico ele se movimenta em ondas, e essas ondas que o gráfico faz de sobe e desce é o que nos propõe os nossos acertos e erros, tá? Então, a gente vai colocar aqui o nosso gráfico ficando em velas, que é o mais utilizado para que a gente possa trabalhar com ele. O gráfico em 1 minuto, é o que a gente trabalha muito, é o gráfico em 1 minuto. Só que, assim, por a gente trabalhar num gráfico de 1 minuto, a gente sempre faz a leitura desse gráfico com um tempo maior, para nos dar os pontos maiores. Se vocês observar aqui em 1 minuto, vocês vão achar aqui topo, tá? São topo, e fundo, tá? Então, a gente acha aqui vários topos de fundo. Cada lugarzinho. Onde se fecha verde e vermelha na parte de cima, que começou a descer, então se forma um topo. Verde e vermelha, apareceu e ele começa a descer. Isso forma um topo, tá, gente?
e, de repente, ele desceu até um certo nível. Aí apareceu vermelha e verde e começou a subir. Isso se formou um fundo. Mas para que a gente possa ter uma certeza maior de nossos acertos, que ele vai respeitar todos os topos e todos os fundos, o que a gente faz? A gente coloca o nosso gráfico em 5 minutos, porque ele já vai aumentar aqui, vai ampliar nossa visão, vai dar uma diferença, só que ele está pegando assim algo mais forte desse gráfico, ele está pegando os momentos mais fortes de mudança de preço desse gráfico. Então, naturalmente, a gente vai adicionar as nossas linhas, ok, nesse topo. A gente só adiciona as linhas, a gente poderia simplesmente olhar no olho. Ah, poxa, eu estou vendo aqui um topo, né? A pessoa já está vendo aqui um topo. Então, se ele chegar na reta desse topo, é um momento de eu dar uma entrada. Só que a gente coloca as linhas no sentido da gente conseguir não perder resultado. Porque, às vezes, o topo está aqui, está bem próximo, dá para me ver tranquilo. Mas, às vezes, o topo está lá atrás e eu não consigo ver esse topo, eu vou ter que ficar puxando o gráfico. Então, eu já coloco uma linha que eu sei que esse topo, ele existe aqui. Tá? Deixa eu engrossar aqui essa linha para a gente poder falar um pouquinho sobre esse topo. Olha só, para vocês poderem ver, aonde a gente adiciona linha no lugar correto dos topos. Em 2 lugares que eu adiciono essa linha. Quando existe um topo, por exemplo, aqui, eu tenho um topo, eu coloco no fechamento da vela, ok? Que é exatamente bem aonde fechou aqui, abriu aqui. E, claro, faço um clone dessa linha e coloco ela também na ponta que sobrou aqui desse pavio, na ponta que está desse topo aqui. Se tiver a ponta, claro que eu vou adicionar ela também. Porque é uma indicativa muito forte que se você der uma entrada, ele atingir essa linha, deu a entrada, não respeitou, é muito provável que ele vai respeitar a próxima entrada, a próxima, porque é o nível maior em que esse mercado teve aqui agora. E o topo também ele é determinado quando ele dá mais do que uma vez. Por exemplo, aqui atrás, então, eu tenho aqui ó, o fechamento de verde e vermelho, onde fez um topo, e logo na frente eu tenho um momento em que ela também fez essa movimentação aqui e respeitou. Tá? Então, isso aqui dá uma indicativa forte de que realmente ela possa nos dar um resultado de lucro aqui. Quando ela toca muitas vezes, aí ela já tocou uma, aí tocou 2, 3, 4 vezes. Quando toca muitas vezes, a gente já começa a tomar um pouco mais de cuidado, porque se tocou 4 vezes, ele já está chegando no momento em que ele não deve mais manter esse preço e vai fazer o rompimento, ou seja, ele vai continuar. Às vezes a gente vai dar uma entrada para descer, mas ele vai querer continuar subindo, porque ele não pode ficar para sempre seguindo aquela linha ou seguindo aquele topo que foi determinado. E se você logo chega no gráfico, eu cheguei aqui, já achei esse topo. Lá atrás não tem, mas tem esse topo. Você adiciona a sua linha nele, porque ele vai formar um novo topo que vai estar tocando naquela linha. Então, vamos ver aqui só a questão desse topo. A gente volta o gráfico.